minha indicação. Lab 3, com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Boa noite para você que está no facebook.com/programa Reclame. A gente já no ar, em 40 segundinhos a gente vai também para o rádio. Para vocês, especialmente, em primeiríssima mão, Washington Oliveto e Walter Casagrande Jr. Hoje o programa vai ser pegado. Imagina esse cara armando o jogo e esse cara finalizando, o que não vai ter para a gente conversar. Nossos grandes convidados hoje, o programa promete. Estamos aqui rufando os tambores, promete, por favor. Promete e cumpre. Não tem conversinha não. 20 segundos pra gente entrar no ar. Participa com a gente, já manda sua pergunta. A gente tá ligado com vocês aqui, ó. Lendo tudo. Então, vamos que vamos. 10 segundos, estamos aí. Perguntas aos nossos convidados. Por favor. Muito bom. Edu Pares, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Entrou. Foi. Abertura. Fala nação roqueira, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 20 horas, 1 minuto, o programa que inspira e provoca o seu lado criativo, a versão radiofônica do programa Reclame, que você conhece lá do Multishow, trazendo comunicação, publicidade e marketing de um jeito muito mais divertido e que você compreende. Eu sou Karen Novas, vou conduzindo a bola hoje aqui nesse programa que vai ter muito futebol, vai ter muita criatividade. E os convidados de hoje, não, vou te falar, assim, a gente já teve dupla muito boa aqui, mas a de hoje... Não conta, guarda olha, nossos trunfos. Vai valer a pena. Lembrando que o Reclame é um apoio da Jamute Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, e que você também pode participar com a gente pelo facebook.com/programa Reclame. Estamos lá em vídeo para você ver nossas belas faces, mandar sua pergunta, participar conosco. E obviamente eu não estou sozinho nessa jornada. Começo com ele, o nosso guru cultural, com as dicas de criatividade e inspiração transcendentais. Boa noite, Arthur Veríssimo. Que isso? Por favor, Karen Novas, hoje no programa eu vou ser bem curtinho nas nossas dicas culturais. Obviamente, no próximo programa eu vou falar sobre os ganhadores do Prêmio Pulitzer, que ganhava nessa segunda-feira, uma premiação inacreditável. Sim, que acontece do grande jornalismo ficção. Mas eu vou falar sobre o lançamento dele, de Jimi Hendrix. Tá lançando coisa nova? Tá, coisa nova. Ele falecido há 47 anos. São 13 faixas, 10 inéditas. Eu vou explicar isso detalhadamente. Muito bom, Arthur Veríssimo. Ao contrário de Jimi Hendrix, mesmo morto lança coisa nova, ele que não faz nada de novo faz muito tempo, mas por contrato está aqui com a gente. Boa noite, Emerson Souza. Obrigado pelo carinho. Sempre. Legal. Hoje a gente, obviamente o programa é especial. Vamos falar muito sobre futebol, sobre Copa. Vamos falar, obviamente, sobre a mudança no primeiro escalão da propaganda mundial também. É algo que chacoalhou a propaganda, mas tem muita coisa boa pra gente falar. Inclusive isso também pode ser legal. Com certeza. Muito obrigado, Emerson Souza. E de fundo a gente estava escutando God Save the Queen, é isso, Edu? God Save the Queen. Sex Pistols. Anarchy in the UK. Nossa, por favor. A memória tá, que ela tá meio perturbada. E não por acaso, né? Prazer enorme estar aqui. Já vou aproveitar o microfone, já está aqui. País. Prazer enorme. Sejam bem-vindos os convidados. Washington Casão. Prazer enorme ter vocês aqui. Bom, vai Corinthians. Vai Corinthians. Hoje vai ser muito vai Corinthians. Esse programa vai ser o mais vai Corinthians de todos os Rock Reclame. Um abraço pro nosso querido Roger Garcia, diretor-geral do programa Rock Reclame, e um chupa por ser palmeirense, com todo respeito. Gente, pra onde nós vamos, né? A gente sempre abre com 2 rock and rolls de respeito aqui. A gente abriu
com Anarchy in the UK do Sex Pistols, já que um dos nossos convidados está morando em Londres, London vida Calling. boa, tá participando de The muita Crash. coisa de futebol lá, vendo jogos do Tottenham, tá participando de vários shows, vai contar muita coisa pra gente. E o nosso outro convidado também é extremamente rock and roll, tem muita história de show, vai contar bastante coisa pra gente. A gente sempre faz essa brincadeira, alguma conexão e tal. Aí o segundo convidado, o pessoal fala, vai tocar cocaine, né? Não, vamos de Jimi Hendrix. Se pra liga. fazer um negócio, já que tem James lançamento. Marshall Hendrix. Já que tem lançamento, vamos de Jimi Hendrix e daqui a pouco a gente volta e vai ter coisa pra caramba aqui no Rock Reclame, fica ligado. Casão. Já enche o saco muito esses comentários sobre o tema, não? De jeito nenhum. Claro. Aliás, pra quem não conhece a história do Casagrande lá atrás, o cara foi galã de cinema. A gente separou uma entrevista com o Serginho Groisman. Quando o Serginho Groisman tava todo mundo no começo, o cara tava no auge, fazendo cinema. Dá uma olhada nessa história que a gente separou pra vocês, exclusivo no Facebook. A respeito da sua participação no filme Onda Nova, que está retido, está censurado. O filme é Gaivotas Futebol Clube, é sobre um futebol feminino, falou? E nós fizemos uma parte, eu e o Vladimir, tem cenas de sexo, entendeu? Tem cenas de tóxico, tem cenas de tudo, entendeu? É uma... Explícito ou explícito? Não, explícito. Então, mas é um filme que deveria ser liberado porque ensina muita coisa, mostra muitas coisas que não é mostrada, você entende? A liberação do futebol feminino mesmo, as coisas que não tem nada a ver de homossexualismo e tudo mais que todo mundo fala, e essa força está mudando e não foi liberado, vamos tentar ser liberado aí no filme. E a tua cabeça para hoje? A gente estava conversando outro dia a respeito de John Lennon. Qual a relação que você estabelece entre o que ele te ensinou e a sua tranquilidade hoje? Não, eu tô tranquilo, ele foi um vencedor, não foi? Eu acho que eu também sou um vencedor, então eu vou tentar vencer hoje para ter mais uma prova que eu vim para vencer. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing. Voltando. Pois é, Walter Casagrande Júnior. Você viu que o rosto mudou um pouquinho, mas o cabelo continua quase o mesmo, meu. Cabeleira, o cara nunca perdeu. Eu, com 30 anos de idade, já tá todo indo embora aqui e o cara continua com a cabeleira de respeito. Mas você também tem esse baby look também, com a camisa do Corinthians? Cara, tá todo mundo elogiando aqui. 3. Não tem ideia. O cabelo cai junto com o peito, né? Com a teta. Rock Reclame de volta depois de Jimi Hendrix, que vai ter novidade hoje aqui na voz de Arthur Veríssimo. A gente passou pro pessoal do Facebook.com com exclusividade, porque a gente não pode tocar as músicas no Facebook, o tio Mark Zuckerberg não deixa. A gente passou uma entrevista com um dos nossos convidados de 82, 83, e o cara, vocês vão ver quanta história você tem pra contar. Lembrando que lá no Facebook.com você pode participar também com a gente, já tem um monte de gente mandando mensagem aqui. A Sônia Coqueiro mandou mensagem, o Vieri Silva, que não é aquele Vieri da Inter, com certeza. Tira essa camisa, cara. Puta, não, é pior sem camisa do que essa camisa do Corinthians que eu estou vestindo com muito orgulho, você pode ter certeza disso. Então, a gente tá recebendo, o Paulo Ricardo tá mandando perguntas. Olha aqui, só. o Rui Mendes, Roberto Santana do Camisa de Vênus. O Ale Alves também tem uma tá galera aqui. tá pesada aqui, viu? Muita gente bacana. Então vamos começar finalmente, Arthur Veríssimo. Finalmente com o nosso não, a gente está primeiro iniciando convidado. agora. Qual é o nosso Vamos primeiro aquecer nossas turbinas e eu vou dar essa dica cultural que simplesmente James Marshall Hendrix, isto é, Jimi Hendrix, que morreu em 1970, lá atrás, século passado, há 48 anos, porém sua discografia não para de crescer. Cara Novas, Casagrande, seu mais novo lançamento garimpado de seus arquivos é Both Sides of the Sky. Muitas das faixas do álbum foram gravadas pela banda Band of Gypsy, o trio formado por Hendrix, Bud Miles e Billy Cox. São 13 faixas e 10 inéditas que foram gravadas lá no final da carreira dele, entre 68 e 70. Tem a participação do Stephen Stills, do Crosby, Stills, Nash Young, Neil Young cantando Viajandão de Ácido na faixa. E tem uma outra parada que é Johnny Winter, que ele está presente em um duelo cósmico com Hendrix. Então eu recomendo qualquer um ir atrás desse disco. Com certeza.
E já que é pra meter o pé com rock and roll, quem é o nosso primeiro convidado que tem muita história de rock and roll, Arthur Veríssimo, por favor? Rapaz, agora você me pegou de supetão, deixa eu... Você não sabe quem é, né? Não, eu sou conhecido. Não, simplesmente ele é o ídolo, o ícone sagrado do Corinthians, da seleção brasileira. Passou por diversos clubes europeus, passou pelo Torino, pelo Ascoli, pelo Porto. Tem uma jogada que é histórica na minha vida, quando eu morava na Itália, que eu vi o cara fazendo um gol de chaleira. Isso daí é inédito. Simplesmente ele, que é um grande comentarista em rádio e na TV Globo, Walter Casagrande. Walter Casagrande. É um prazer. Bem-vindo, Casão. Obrigado. Puta prazer, meu. Vai Corinthians. E do lado dele, um não menos corintiano. Aliás, se fosse disputar quem é corintiano aqui, os pênaltis iam pra 30-30 aqui. Emerson Souza, quem tá do lado do Casão hoje? Quem tá do lado do Casão é o garoto propaganda da propaganda brasileira. Acho que é o publicitário mais famoso do Brasil, um dos mais premiados no mundo, é um patrimônio do Brasil. Ele é um crítico gastronômico, corintianíssimo, né? Eu acho que talvez fosse até jogador de futebol, se não fosse publicitário, não sei. Não tinha talento para tanto. Eu queria ser o Vlamir Marques, jogador de basquete. Meu ídolo, que hoje é o nome do estádio do Corinthians. O Washington Oliveira, com essa altura toda? Eu cheguei a jogar e bem, porque com uns 14 anos de idade eu tinha o mesmo 1,71 m de hoje. E aí tudo bem, eu era um armador bastante bom. Por uma sorte do planeta, eu estourei o menisco. Imagina quando eu tinha 14 anos de idade, 1,71 m, estourar o menisco. Era uma tragédia que sai de baixo. Sabe que o meu menisco até hoje é a previsão do tempo, né? Quando vai mudar o tempo, dá uma doidinha. E aí eu parei e fui fazer anúncio, que é o que eu aprendi a fazer. E a publicidade brasileira agradece demais. Bendito menisco. Senhoras e senhores, de 3 pontos. Muito bem. Casagrande, eu acho que com essa dupla, eu queria no meu time, eu vou te falar que eu queria no meu time. Aliás, Casão, acho que a primeira experiência que todo mundo sabe da porta pra fora de vocês dois juntos, pelo Corinthians, é a democracia corintiana, você no time, o Washington como vice-presidente de marketing do Corinthians. Muita gente também desconhece esse lado de conexão muito além de só torcedor do Washington. Mas qual foi o primeiro contato direto que vocês tiveram? Existiu alguma coisa antes? Era só aquela coisa meio política ou teve um contato mais próximo? Não, o primeiro dia eu não lembro, mas assim... foi dessa época. Foi dessa época. Exatamente assim, dessa época. A parte da democracia corintiana, a gente tinha muitas reuniões, a gente saía muito à noite para beber algo e bater papo e ouvir rock and roll. A gente ia muito num barzinho aqui, né? Na Bela Cinta, você lembra? O Woodstock. De repente bar, Vitória. Na Vitória Pub. A gente tinha até uma coisa que era muito curiosa, pelo perfil da equipe. Esquina com a Pamplona. Pelo perfil da equipe tinha alguns jogadores, particularmente o Sócrates, Casagrande, os dois particularmente, que se você quisesse que eles jogassem muito no domingo, não podia deixar eles entediados na sexta e no sábado. Ou seja, se você deixasse eles só com jogador de futebol, aquela coisa de expectativa do jogo, concentração não iam jogar nada. Agora, se dissesse, olha, tem um cara que é um arquiteto que vale a pena conversar. Tem um músico que você precisa conhecer. Aí matava o jogo. Não precisava ser uma super balada. Na realidade, super balada nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A gente ia num bar, por exemplo, de repente bar, que era um bar de rock and roll, tinha bandas ao vivo e tal. Eu e o Magrão, a gente ia quase a semana toda lá, na realidade, só na terça que a gente concentrava e não ia. E a gente sentava ali e ficava batendo papo, cara, o rock rolando. E certamente a turma da mesma idade, que não ia jogar no domingo, ficava mais tempo, bebia mais, tudo isso. Exatamente. Não tinha rede social para alguém tirar uma foto, encher o saco depois, era todo mundo mais tranquilo. Uma liberdade das redes sociais e uma prisão política, né, naquele momento. É que tinha uma coisa, inclusive, que a democracia corintiana, ela só conseguiu sobreviver porque ela ganhava. Exatamente. E eles tinham consciência disso. Tinha que ganhar. Mas existia algumas eminências pardas por detrás disso. O Adilson Monteiro, o sociólogo, ele teve uma importância nisso, Casano? Na realidade, eu briguei com o Brandão no janeiro de 81, eu tinha 17 anos, e acabei indo para Caldense, no Campeonato Mineiro. Nesse período, o Corinthians foi muito mal, né? Inclusive no final de ano caiu para Taça de Prata, que era uma Série B do campeonato daquela época, e o Adilson entrou meio no meio dessa parada toda, que estava muito ruim, saiu o Matheus, o Adilson entrou como diretor de futebol,
E aí ele começou a dar uma modificada. Mas ele não era um cartola, ele? Não era cartola. Não, ele era um sociólogo. Era um sociólogo. Que era de uma família corintiana, o seu Orlando Monteiro Alves, que era o pai dele, inclusive. E ele afinou. Ele entrou, viu aquele cenário do futebol que era horroroso, sabe? O futebol era horroroso, o cenário paternalista, não se podia falar nada, nenhum jogador não entendia nada, eles só faziam coisas relacionadas ao futebol, não tinham uma opinião muito de nenhum assunto. Muito menos profissional, muito menos estrutura. Totalmente. Aí ele pegou e teve uma ideia de fazer um comando mais democrático dentro de uma equipe de futebol. Aí limpou a equipe de 81, saiu quase todo mundo saiu. Eu voltei em janeiro, querendo ir embora. Eu não queria ficar no Corinthians de jeito nenhum, porque eu tinha brigado com o Brandão e eu conheci o Matheus, minha categoria de base inteirinha, e eu achei que o Corinthians não ia mudar, que era impossível mudar, que aquilo não era verdade. Então eu queria ir embora mesmo. Eu fiz um grande campeonato mineiro, fui vice-artilheiro, o Cruzeiro, o Atlético, eu queria, o América do Rio, que era um grande time na época. Eu falei, Deus, eu não vou ficar, Deus, eu quero ir embora, cara. Não, fica aí, pô. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, faz um contrato de 3 meses. Se você não gostar desse projeto que eu estou falando para você, que vai ser mais democrático, não tinha nome ainda, não existia democracia corintiana, eu deixo você embora. Mas fica 3 meses para testar, você vai embora sem saber o que é. E eu topei. Aí esse cara, conheci o Sócrates, fiquei mais próximo do Vladimir, sabe? O Washington chegou lá, Juca Kfouri, uma coisa mais democrática mesmo. Foi a primeira vez no Corinthians que eu chegava lá e podia falar o que eu pensava, que eu saía, que ninguém me cobrava nada, ninguém ia atrás de mim. Oi? O jogador pensava também, né? Então, sabe, assim, eu tenho um instinto de liberdade muito forte desde garoto. Eu não consigo fazer nada se eu ficar aprisionado, se eu me sentir aprisionado, acuado, eu não consigo fazer. É uma coisa que não anda em mim desde sempre. E aí, naquele momento, aquele cenário que se apresentou para mim, era o ideal. Apesar de eu ter 18 anos só, eu tinha que aprender muita coisa, tanto politicamente como comportamento. Eu era assim, um porra louca mesmo, ninguém segurava, eu não tinha limite. Mas valeu a pena ficar naquele momento. Não, e você muda o teu status emocional e profissional com 3 gols contra o Palmeiras. Exatamente. Né? Que muda qualquer Porque ali eu estava em xeque, vocês não sabem, eu estava em xeque. Eu estreiei no Corinthians Brasileiro, eu fiz 4 gols no Guará. Mas o brasileiro foi mais ou menos tal. Aí começou o Paulista, o time começou a andar muito devagar e começou a ter muita pressão de que eu era muito jovem para ser o centroavante do Corinthians. Não ia dar certo, tinha que contratar um centroavante mais experiente. Então se falava de como existe até hoje, né? Aí se falava no Mirandinha, no Baltazar, no Nunes. Aí chegou o jogo com o Palmeiras. Aí só falava isso no jornal. Aí eu fiz 3 gols no Palmeiras, aí eu saí, os caras... E aí, como é que é? Eu falei assim, ó, se o Mirandinha, o Nunes e o Baltazar quiser vir pra cá, tudo bem, vai ter que disputar a posição agora. Semana passada eles eram titular, agora não é mais, entendeu? Aliás, o Washington Oliveto está lançando, é o 8º livro, Washington? Os outros são brincadeiras sobre diversos assuntos. Tem de gastronomia, muita coisa sobre o Corinthians. Esse tem uma pretensãozinha maior. Um livro que eu gosto muito é o Corinthians é Preto no Branco, que eu fiz com o Miranda, que foi um estrondo e tal. Agora, esse é uma autobiografia, sendo que é uma autobiografia a partir de histórias, não de cronologia. Sim. Que foi o que me divertiu escrever. Aliás, eu gostei muito do que você escreveu sobre o livro. Obrigado, cara. E o que você alguém enquadra esse elogio que eu vou guardar. Quando eu for escrever a minha biografia... Não é que você entendeu o livro perfeitamente. Porque eu tinha a grande questão é a seguinte, eu não queria fazer uma autobiografia, vinha sendo convidado. A autobiografia te dá aquela sensação de estão querendo te aposentar. Morreu. Eu não queria. Aí, quando eu comecei a notar coisas, eu falei, o truque é não ter cronologia. E percebi o seguinte, que o bom da minha história é o fato de eu ter ficado um publicitário conhecido, tido como o mais fanático da minha geração, isso e aquilo. Por quê? Porque eu nunca me realimentei de publicidade. Eu sempre me realimentei da vida, de música, de literatura, do cinema, do futebol e tal. Então são histórias sobre isso que me aconteceram, portanto não é um livro só para quem se interessa por publicidade, é um livro para quem se interessa por vida. Isso. E aí eu comecei a gostar de fazer, mas eu ainda estava na dúvida. Eu perdi a dúvida de que eu deveria fazer o dia que eu acordei e pensei no nome direto de Washington.
É um nome muito bom para jogar fora, como algumas Não, campanhas porque aí que você foi, conta. eu falei, Cacilda, só eu posso fazer um livro chamado Direto de Washington. Que faça sentido. Mas isso lembra Paulo Francis, sabe? Direto de Washington, direto de Nova York. Direto de Washington é o livro incrível que o Washington Oliveira está lançando. Para quem está no Facebook, a gente está mostrando a capa dele aqui. 400 páginas, da editora Sextante, selo Estação Brasil. Vale muito a pena ver. O final é interessante, né, Washington? Aquela parte que você conta aquilo que não foi contado. O spoiler, né? O spoiler, né? Foi distorção profissional. Eu tinha a ideia do livro, o que era? Uma abertura que é uma espécie de uma bula. Escrevi. Aí 21 capítulos, que poderiam ter sido 23 ou 19, contando histórias que foram se interligando. Eu nunca deixo a história ficar solteira no livro. Ao contrário, até de propósito, depois que eu perdi, que eu optei por não ter a cronologia, eu falei, deve ter umas coisas gostosas, que é assim, uma história que o sujeito leu no capítulo 3 e que falta uma coisinha que ele gostaria de saber e que lá no 17 ele vem saber amar. Deixa umas pontas soltas. E aí eu falei, puxa vida, eu acho que eu podia fazer uma coisa bacana, que é, no encerramento, contar histórias que eu esqueci de contar em cada capítulo. Por quê? Porque é uma maneira de passar um replay na cabeça do leitor. Sim. E aí eu fiquei entusiasmado com essa ideia e ela acabou saindo direitinho. Muito bem. E o Casão também tem uma biografia, eu fiz questão de trazer a minha aqui, Casagrande e Seus Demônios. De quando é? 2012? 13. Que vai virar filme. Vai virar filme. Pois é, com o Caio Cobra. Exatamente. O diretor Caio Cobra, o único ator já fechado, porque a história desse livro é o seguinte, a história desse filme é o seguinte, eu nunca pensei em fazer o filme, não era minha intenção nem nada. E o José Loreto, ele foi me procurar uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, e falou, cara, eu sou super seu fã, meu apelido na escola era Casagrande, tal, não sei o quê, e eu quero produzir um filme sobre o seu livro. Aí nós conversamos, eu não era afim e tal, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu não estou afim de fazer. Mas se um dia esse livro for virar um filme, você vai ser o ator. Beleza? Fechou? Fechou. E aí quando me procuraram para fazer, eu cedi os direitos do livro, tal, não sei o que, eu falei, tem uma exigência aí. Já tem. Aliás, tinha 2, mas virou uma. Eu quero que o José Loreto seja o ator, porque já está fechado comigo e tal. E aí rolou, vai rolar. Tem previsão, mais ou menos? Eu acho assim, o filho do Caio acabou de nascer, né? Quinta-feira. A filha do Loreto nasceu no sábado. Então era isso que estava meio. Falta uma sua aí, né? Falta uma sua. Não, eu só estou olhando, só ali. E aí agora vai dar um tempo para o pessoal se organizar em casa e tal. E aí começa. Acabando as licenças maternidades, para onde a gente começa as gravações. Gosto da sua vida em Londres, você que gosta de futebol, de uma boa comida. Como é que você. Um bom show. O que você viu ultimamente? Um belo show, um belo jogo de futebol em Londres? Mas deixa eu te dizer, eu sempre achei, eu gosto muito de Nova York, mas eu sempre disse isso, eu acho Londres a melhor Nova York do mundo. Tudo acontece antes, até o clima é melhor, porque faz menos frio, apesar de fazer frio, chove um pouquinho mais, mas não tem nevascas, esse ano teve. E Londres, nos últimos anos, além de tudo, virou o grande centro gastronômico do mundo, disputa com Nova York. A minha vida lá é o seguinte, eu gosto da disciplina de agência, então eu vou para a agência de manhã, às 9 horas da manhã. A agência fica pertinho daquela School of Life do Alain Bouton. Sensacional. Fica 3 quarteirões. Eu disciplinadamente vou embora cedo, porque lá todo mundo vai embora cedo, e se eu não for, eu viro um elemento opressivo e desagradável. É oficial 9 to 5 lá, as horas assim bonitinho. Diferente daqui. Eu tenho ido, eu adoro música, eu tenho visto coisas muito boas, desde coisas maravilhosas do Brasil, como o Gil fez com o Cortejo Afro, um espetáculo no Barbican Center, maravilhoso. Eu fui ver outro dia Didi Bridgewater, que é uma outra Madonna que pouca gente conhece, que é uma mulher da idade da Madonna. Eu desconheço. Espetacular, sensualíssima, que faz grande música entre o rock and roll e o jazz. Eu vou voltar no próximo sábado, no dia 30 eu vou ver meu amigo Jorge Drexler, que vai estar lá. Nada mal, hein? E o Jorge é meu amigo e tal, ele esteve aqui até, e eu estava no lançamento do livro, acabei não vendo.
Aí, no outro mês já tem Jeff Beck. Jeff Beck. Jeff Beck no pátio de um hospital aposentado. Tá vivo o Jeff Beck? Tá tranquilo, né? Tem os Stones para espaço pequeno, né? Para espaço pequeno. Tem depois meu filho que gosta de rock and roll e gosta mais ainda de cinema. E por causa do Piratas do Caribe não teve Mickey na vida dele. Mickey dele é Johnny Depp. Nós vamos ver o Johnny Depp com Alice Cooper, que vai estar lá, aquela coisa dos vampiros. Que legal, então tem muita coisa disso, tem muito jazz. Eu de vez em quando vou no Ronnie Scott, se come bem, se vê exposições notáveis. Outro dia eu fui ver uma exposição muito interessante chamada Matisse no Estúdio. Aí você diz, como é que era a exposição Matisse no Estúdio? Não tinha uma obra do Matisse. Tinha o quê? O que o Matisse tinha no estúdio dele que influenciava para ele virar o Matisse. Que livros ele lia, que discos ele ouvia, que quadros de outros artistas. Toda a referência cultural que transformava então, Londres própria... te alimenta muito bem disso. Fora que Londres é perto de muita coisa boa. E fora que, não vou negar isso, não é difícil você mudar do país que você nasceu e que você ama, se você pode voltar a qualquer hora, como eu tenho o privilégio de poder. Sim. Não é uma situação desagradável. Você está perguntando de futebol, eu assisto futebol, não torço, porque corintiano não assiste futebol, torce. Então lá eu sou espectador, eu não torço para ninguém. Dá um alívio, não dá? Eu comprei, não faz falta, mas eu comprei um ano de Tottenham, porque eu acho a torcida Tottenham muito simpática. O Tottenham esse ano está jogando em Wembley, porque está refazendo o estádio. Eles são branco e preto, né? Quase branco e preto. Um azul marinho. É azul escuro, mas torcida fanática. Tem dois caras jogando muita bola, um que a gente não imagina, que é o Son, né? Que você não imagina um asiático jogando o que ele está jogando. Muita bola. E o Harry Kane jogando muito mesmo. É o melhor jogador inglês. Gigante. E ainda tem o Dele Alli, que também, assim, novo de tudo. E tenho visto partidas espetaculares. A última partida que eu vi em Londres, antes de vir lançar o livro aqui, foi a partida que eu vi a camisa ganhar o jogo, né? Que foi o Tottenham contra a Juve. No intervalo, que estava 1-0 para o Tottenham, eu olhei para o meu filho. Quando eu vi o Buffon conversando com o time da Juve, eu falei, eles vão virar. Porque aí a camisa pesa muito. Na Europa tem muito isso, a camisa, principalmente na Champions League, a camisa pesa, a história e a camisa pesa demais. É muito difícil acontecer aquilo que a Roma fez. Porque lá foi o maior jogo da história da Roma de todos os tempos e no futuro também. Não vai acontecer de novo. É um 7-1. É um milagre aquilo. Não é milagre, porque no futebol não existe milagre. Então, no futebol existem coisas que acontecem de vez em quando, em séculos. E esse daí, como foi o 7-1, que não vai acontecer nunca mais, nem para um lado, nem para o outro, aquele 7-1 é único na história da humanidade dentro do futebol, é único. E o Roma e Barcelona foi a mesma coisa. Você falou bem, a Roma teve uma partida que ela não teve nem no auge dela na época do Falcão. Ela teve uma final de Champions League com o Liverpool, em Roma, que foi sorteado no início da Roma, eles chegaram à final e perderam nos pênaltis. Então nem na época do grande time da Roma, com o Cerezo, com o Falcão, todos os jogadores da seleção da Itália e tal, não conseguiu fazer um futebol igual aquele que a Roma jogou contra o Barcelona. Eu tive a oportunidade de ver o jogo. Você estava lá? Não, vendo na TV, né? Vibrando pela Roma. Para ganhar de um time do Messi, cara, é um dos maiores jogadores do mundo, se não for o maior, tem aquela disputa. Eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, mas o Messi também é um grande jogador. É o seguinte, o time dele ganhou de 4-1 em casa, para você virar 3-0 contra um time que tem o Messi, cara, foi do outro mundo o jogo, né? Ô Casão, aproveitando aqui o ensejo do Washington, que está dividindo, está morando agora em Londres, num país bacana, e citou vários exemplos aí, onde ele tem acesso à cultura e tal, de uma forma que a gente não tem aqui. Eu lembro que você e o Sócrates participaram do movimento Direta já. Sim. A gente vive um momento importante também. O que você tem a colocar? Você acredita hoje,
como você acreditou quando participou das diretas lá, numa mudança? Cara, é o seguinte, eu não gosto de muita coisa que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. A intolerância, os extremos, né? A corrupção pesada dentro do Brasil. Então, assim, me desagrada muita coisa, eu fico triste com outras tantas. Claro. Todo mundo sabe, não vou negar, eu sou PT desde quando surgiu o PT. Ajudei, colaborei com o Lula na eleição de governador em 82. E assim, nunca votei em outra coisa a não ser o PT. Então, assim, me entristece muitas coisas que aconteceram nesse período todo. Então eu estou observando, cara, eu preciso observar. Eu não quero, eu não sou mais impulsivo, eu não tenho impulsividade, até porque eu tomo remédio, eu não tenho. Depois me arruma um comprimido. Não é um mérito, eu não sei impossível. Não, mas é melhor fazer uma análise mais profunda. Então, e aí, isso parece o que eu digo, que eu nunca fiz psicanálise, não porque eu não preciso, é porque eu sou pretensioso. Eu acho que vão entender. É a mesma coisa. Ele não deixou de ser impulsivo, ele passou a tomar remédio. Lógico, não tenho mérito nenhum na vitória contra a impulsividade. Eu tenho uma colaboração química. Então, assim, eu estou observando, quero ver o que vai acontecer. Eu estou com muito medo, muito mesmo, e ao mesmo tempo eu vejo assim o vento correr pelo meio dessa confusão toda, que pode ser que se abra, se o céu fique mais claro pra gente. Eu estou observando, cara, eu não tô feliz com nada, mas também não quero dar um passo errado, né? Eu não quero me envolver novamente numa situação que eu fique triste no futuro. Eu tive várias coisas, cara. Quando o Lula ganhou para presidente, eu olhava no espelho assim e falava, puta, sabe, feliz pra cacete, vibrando com aquilo. Depois, com as confusões todas, aí eu olhava no espelho e falei, será que eu errei, bicho? Será que eu errei desde o início? O que será que aconteceu? Então eu me cobro muito em todas as situações. Você está nesse momento agora, analítico. Eu estou analítico, eu não estou me cobrando, não me arrependo nada que eu fiz, de nada, nem politicamente, nem na minha vida. Mas hoje é um momento que eu preciso analisar. Eu estou atento a tudo, acompanho tudo o que acontece no Brasil, tudo o que acontece. Até porque no Brasil pode acontecer e no mundo também, né, Casão? O que está acontecando na Rússia, na Síria, né, Washington? A gente tem que estar atento na geopolítica internacional. Você sabe que eu comentei outro dia numa matéria para a revista Época, uma coisa que me chama a atenção estando em Londres, e eu me direcionei tanto para a coisa da iniciativa privada que eu nunca fiz uma campanha política. A única vez que eu me meti no gesto político foi exatamente nas diretas, na democracia corintiana. Depois nunca. Que aliás, o rótulo democracia corintiana é criação tua, é isso? Eu li no livro que tem uma inspiração o nome do que eu Juca, psicografei o Juca Kfouri, que o Juca falou isso. Eu sou um fenômeno, eu psicografei um vivo. Ótimo. Certo? Fenômeno único. É raro, mas tem um outro livro aí que precisa ser Roma e Barcelona. O Juca, num papo que a gente teve na PUC, ele falou, se eu entendi bem isso que vocês estão fazendo aí, é uma democracia de corintianos. Quando ele falou, eu falei, achei o nome. É isso. E aí surgiu o nome, o Petit desenhou layout e tal. Mas depois disso, eu sempre achei os políticos muito anticontemporâneos, muito defasados das coisas que eu penso e tal. Acho que foi um momento importante. Antes da eleição para governador em 82, que era a primeira eleição direta, depois que a ditadura militar deu o golpe em 64, ele colocou... Naquela época não tinha propaganda em camisa de futebol, ninguém usava aqueles espaços. E o Washington, visionário, já estava procurando alguma coisa para se fazer com aquele espaço vazio na camisa. E ele colocou dia 15 vote, uma semana antes das eleições, foi Corinthians América. Que bárbaro! Como que era? Aquilo era muito forte, então, né? Da Corinthians América de Rio Preto, uma semana antes, as eleições seriam uma semana depois, e nós, surpreendente, porque a gente não participa, o jogador, a gente não estava participando disso. Chegou no dia do jogo, cada um pega a sua camisa e está lá, dia 15 vote. Porra, que cacete. Vai ser um veículo, a camiseta virou um veículo. E tem gente que acha que religião, futebol e política não se discutem, né? Nesse caso não dava para discutir Corinthians, né? Porque juntava assim, tudo vou isso. explicar uma coisa, nós passamos um ano sendo pressionados mesmo, muito forte. O Washington sabe disso, é testemunha. Lá no Corinthians, se ligava muito de Brasília para parar com esse nome, não queríamos mais esse nome. Eu tinha 19 anos, eu era o mais frágil, entre aspas, ali. Eu tomava blitz 3, 4 vezes por semana, cara.
Às vezes duas no dia. Porque a gente esquece essas coisas, mas era um momento que o sujeito falar democracia parecia que era um gesto revolucionário. Ô Casagrande, até teve um lance que você foi preso e que a sociedade se mobilizou, os intelectuais e tudo mais, para te tirar. O lance foi o seguinte, como essa história, eu tinha blitz comigo 3, 4 dias na semana. Que alucinação, você e Mano Brown estão ali, então. Pertinho, mas disputa forte. Tanto que assim, no início eu fiquei muito assustado mesmo. Eu tomei uma blitz muito forte no primeiro dia do Campeonato Paulista, era uma quarta-noite, que tiraram a roupa dos meus... Eu estava com mais 2 amigos, eles tiraram a roupa dos meus amigos e ficavam fazendo um terrorismo comigo, falando, você vai para uma casa maior que a sua e tal, que eu fiquei assustado mesmo, e passou um carro, tá no livro isso, passou um carro e o rádio da viatura falou assim, ó, um suspeito de assalto a banco na Marginal, os caras largaram a gente e foram embora, eu não sabia o que fazer, se eu ficava esperando os caras voltar, eu não sabia o que fazer. Foi traumatizante. Aí, mais pra frente, como eu era muito jovem, eu me acostumei com isso, e às vezes eu tirava até uma onda, eu tomava uma blitz que era assustadora, depois, 4 horas depois eu tomava uma outra blitz, eu falava pro cara, não precisa revistar, o outro cara lá, a outra viatura, pode ligar lá que eu não tenho nada, acabei de tomar uma blitz ali, então o ano foi desse jeito, e quando nós terminamos o Campeonato Paulista, com toda essa história, nós demos uma relaxada mesmo, nós prestamos atenção, nós ficamos focados até a final contra o São Paulo, porque nós achamos que, além da ditadura, tinha uma armação também para a gente perder, porque se a gente perde o campeonato, a democracia era desmoralizada, ia ser difícil de segurar. Por isso que eu falo que aquela final de 82 não foi o Corinthians que ganhou, foi a democracia. Foi a democracia contra o São Paulo, que não tinha nada a ver. O São Paulo não era ditadura. Sim. O São Paulo era um time de futebol muito bom, aliás. Tecnicamente muito bom. Só que a gente carregava nas costas o nome democracia corintiana, que todo mundo não, grande parte do país naquele momento, torcia para a coisa quebrar, para não dar certo. E a gente tinha que vencer aquele jogo do São Paulo. Vocês sabem que eu acho que, deixa só, desculpa te interromper, mas você sabe melhor do que a gente tem que ter o intervalo comercial para faturar, senão aliás, eu acho que vocês deviam prolongar o intervalo. Não, isso também não. 1 minuto e meio. A gente vamos invadir a voz do Brasil hoje. A gente está com Casagrande e Washington Oliveto, aulas e aulas de história, de criatividade. A gente volta, tem muito mais coisa para conversar. Fica aí que a gente já volta, esse é o Rock Reclame. Tem história pra falar, muito hein? Muito bom, cara, muito bom. Você vê que o negócio não para aqui, gente. Não para. Nossa, foi bem. Vamos mostrar o que o Reclame vai ter na semana que vem? Na quinta-feira, 5 da tarde, capítulo novo do programa Reclame lá no Multishow. A gente tem matérias especiais, dá uma olhada aqui que espera vocês por lá. E aí, olha só, vou parar rapidinho minha jogada aqui para te convidar nessa quinta-feira às 17 horas no Multishow, que o Reclame tá demais. Tem making off do novo SUV da Renault. A gente também tem Alce Spot, um evento super bacana. E tem também aí os livros, os museus e as frases favoritas da galera do nosso mercado. E eu tô te esperando. Tchau. Isso aí, Rock Reclame de volta aqui. E o Reclame, se você perder qualquer coisa, entra lá no inspired.com.br, o programa Reclame. Você pode ver os programas que a gente faz aqui no Rock Reclame, todas as matérias do Reclame, making off, entrevistas exclusivas. Tem uma entrevista recente com a querida Bruna Calmon, que o Washington Oliveto conhece muito bem, entrevistando o próprio Washington, então vale a pena. E a gente voltando pro rádio vai ter mais papo, segura aí. Voltou. Rock Reclame de volta, 20 horas 38 minutos. Hoje o programa especialíssimo com Walter Casagrande Jr. e Washington Oliveto. Meu, podia ter umas 3 horas de programa hoje. Podia. Tinha muita história. Lembrando que o Rock Reclame tem o apoio do Jamute Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, do grande James Filler, que está aqui presente. Sempre aqui com a gente no estúdio. Ele que tira a selfie oficial, que você pode procurar nas nossas redes sociais.
Inclusive, eu não gosto muito de propaganda, inclusive, eu boto os meus textos lá no @karenovas no Instagram, se você quiser dar uma olhada. Eu não gosto de ficar me autopromovendo, mas lá no @karenovas eu falo de vez em quando sobre isso, inclusive do texto que eu escrevi sobre a biografia do Washington. Escreveu brilhantemente. Obrigado, Washington. É um prazer enorme ouvir isso. Então, se você ficou curioso, @karenovas lá no Instagram tem o link para você. Deixa eu fazer um comentário, uma história gozada que a gente não contou e que eu não pus no livro por favor. Circunstâncias. Acho que um dos momentos mais bonitos da democracia corintiana, e que eu não sei se hoje, com a violência que existe entre as torcidas, esse tipo de coisa se reproduziria, foi numa final também contra o São Paulo, quando quebrou o ônibus do Corinthians e o time não ia chegar. Primeiro foi a semifinal contra o Palmeiras. É a semifinal. Porque era o segundo jogo e a preleição demorou muito, porque foi uma preleição diferente. Nós não falamos de futebol. Nós falamos, o Adilson falou com o Leão, porque ele já tinha fechado com o Palmeiras, tinha uma dúvida ali como funcionaria aquele jogo, porque ele era o goleiro nosso. Não aconteceu nada, ele pegou pra cacete, inclusive. Agora, maravilhoso, com o ônibus quebrado, o time resolveu ir a pé pro estádio. A gente saiu, a gente se trocou dentro do ônibus, que não ia dar tempo. O jogo começava às 8h30, era 7:50, a gente estava na Giovanni Gronk, tudo parado lá. E a multidão. E era um futebol que tinha as duas torcidas indo juntas. Das duas torcidas, as duas. E o time. E boa parte do time, dos torcedores adversários, olhavam e diziam, vocês merecem ganhar, que vocês são mais legais. Diziam na boa. Torcida do Palmeiras, hein? Torcida do Palmeiras dizia, vocês merecem ganhar, vocês são mais legais. Se a gente conseguisse chegar perto desse nível de novo, já ia ser uma coisa. Tá muito longe de acontecer uma situação como essa. Lembrando você também que está ouvindo a gente pela Kiss FM, que a gente está no facebook.com/Programa Reclame, dá pra você ver em vídeo, se você não estiver dirigindo, por favor, você acessa lá. Tem um monte de gente aqui, o Samuca Santos mandou vai Corinthians, #chupapepa. O Anselmo Fione mandou Casa Grande, puta craque, não sou corintiano, mas admiro muito. A Olímpia Novas mandou fui muito no Vitória Pub, bons tempos. O Thiago Augusto, caramba, manda uma boa noite pro meu filho Rafael, boa noite pro Rafael. Solange Novaes está ligado aqui, então entra lá e participa com a gente. Emerson Souza tem a principal notícia do mercado publicitário dessa semana. Tem uma bomba aí, hein, meu? Exatamente, essa notícia foi a renúncia de Martin Sorrell ao cargo de CEO do WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo, que controla agências como a Young Group, Camden Gray, Ogilvy, a JWT, entre outras. Sorrell, até então, era um dos executivos mais bem pagos do mundo e estava no cargo desde 86. E era indicado como um dos maiores responsáveis pelo patamar que a Rouge alcançou. Chegando ao faturamento, um incrível faturamento de 14 bilhões de libras em 2016, que é cerca de 74 bilhões de reais. 74 bilhões de reais por ano. É muita grana. Tá louco. Interinamente, até encontrar um sucessor, o WPP terá como líder Roberto Quarta, que é presidente do Conselho Administrativo da empresa. Washington, como é que você acha que isso mexe com essa... Você chegou a trabalhar com o Martin Sorrell? Não, nunca trabalhei com o Martin Sorrell. O Martin Sorrell é um fenômeno interessante, o seguinte, ele nunca foi um publicitário, ele foi um brilhante homem de negócios que entrou para o negócio da publicidade. Tanto que WPP quer dizer Warner Plastic Products, era uma pequena companhia de cestinhas de plástico de supermercado que ele comprou, e aí ele foi abrindo capital e comprando empresas. Acho que deu certo, né? E na época o primeiro grande negócio que ele fez foi com dois publicitários, os irmãos Saatchi, que tinham feito algumas coisas muito talentosas na publicidade inglesa, que é uma publicidade que tem uma média de qualidade muito alta. A verdade é o seguinte, nos últimos tempos, infelizmente, o negócio da comunicação em geral está menos rentável, está dando menos resultados. Infelizmente, os veículos não estão tão prósperos e as agências não estão tão prósperas, e de tabela a qualidade vai baixar e os anunciantes não vão ter um trabalho tão bom. Isso está acontecendo, existe uma pressão muito grande dos grupos de acionistas, dos grandes grupos, para diminuir a remuneração dos seus dirigentes. Apesar dessas cifras absurdas de faturamento. E nesse caso, o Martin Sorrell é muito simbológico de ser o sujeito que mais ganha dinheiro com isso. Então começaram a inventar pressões, um monte de coisas, aí colocar em dúvida a administração dele. Ele, obviamente, também está com 73, 74 anos.
Eu já estava um pouco cansado da briga. Não, e o grupo também gostaria que ele se aposentasse, mas aí o ego dele não estava permitindo, então eu acho que se somou tudo uma isso. estratégia. Eu acho que de um lado e de outro as pressões acabaram desembocando nisso. Tinha um lado querendo fazer pressão, tinha um lado não admitindo receber pressão, mas também não tão incômodo com a pressão. Até porque a indenização do Martin Sorrell é algo também verdadeiramente impressionante, como se ele precisasse. Né? Casão, eu tenho uma aqui que recebi um monte de gente mandando perguntas, mas tem uma história, que é uma história lendária sua, dentro da estrutura do Corinthians na democracia, que você, todo mundo curtia um pagode, um samba, e você chegou com Led Zeppelin, introduzindo para a galera, falando, eu tenho esse som. E como é que foi isso? Muitos jogadores seguiram essa tendência do Led Zeppelin? Conta para nós. Já tinha... Largaram o pandeiro. Já tinha lá o Solito, que é rock and roll até hoje. O Solitão era o goleiro do time. Ele é rock and roll mesmo, ele viaja para ver shows aqui no deserto. Teve ano passado, ele foi para lá. O Solitinho, que era o irmão dele mais novo, que faleceu faz 2 anos, era meu amigo de garoto no Juvenil do Corinthians, nós fomos pro Rock in Rio juntos e tal. Só que até então era uma coisa meio isolada e meio escondida, né? Curtir rock and roll. Aí quando eu voltei de lá e eu me vestia totalmente diferente de futebol, meu cabelo era totalmente diferente. Quando eu chegava para treinar sempre era um desfile, os caras abriam e passava aquela coisa, os caras, era uma roupa estranha com um cara estranho dentro. E aí, excêntrico. Naquela época sim, para jogador de futebol. Sim. Eu não era diferente de todo mundo que gostava de rock and roll espalhado por São Paulo todo aí. Mas no meio do futebol era completamente diferente mesmo. Ninguém se arriscava a sair um pouco da linha do sistema ali. Caretinha. Super. E aí eu cheguei e tal, com um disco do Led Zeppelin, Rolling Stones e tal, aí já tinha 2 aliados ali, aí a coisa cresceu. Eu carregava, eu arrastava Vladimir, o Sócrates para show de rock, mas eu ia com eles também em barzinho que tocava outras coisas, eu tinha algumas coisas que... Era flexível você também. Mais ou menos, tinha umas coisas que eu não conseguia invadir. Mas aí ficou quase assim, era normal, na realidade, virou uma coisa normal. Dentro do Corinthians, na época da democracia, todo mundo curtia todo tipo de música. Eu era o responsável para organizar o final de semana. Porque como eles tinham casados, os caras não tinham tempo, eu era solteiro, então era assim, a AMB era pro Ladian, Ibirapuera era Lázaro. Então eu via quais shows que tinham ali, ia lá e ficava no Corinthians na quarta-feira, na terça. Quem quer ir no show da Maria Bethânia, na AMB, tal, sábado? Pô, eu vou, quantos são? 5, aí eu ia lá no Você era o promotor do negócio. Pré-produção. Você ficou muito amigo, especialmente por causa do movimento da democracia, assim como Washington fez amigos, e uma das coisas que ele conta no livro é como o sucesso dele na publicidade abriu portas para ele ser amigo dos ídolos e etc. Você ficou muito amigo de Rita Lee, de muitas pessoas ali naquela época que eram... com o Raul um ano, né, cara? O quê? Com o Raul Seixas? 83. Conta essa história pra nós, vai. Revela aqui no programa. Eu produzi 3 shows do Raul Seixas em 83. Só que foi assim, eu faço isso até hoje. Eu organizei um evento no Municipal em janeiro, em homenagem ao Adoniran Barbosa. Grande. E assim, eu estou no trabalho cultural agora. Eu vou homenagear grandes compositores da música popular brasileira. O ano que vem vai ser Luiz Gonzaga no Municipal, outro ano Raul Seixas, e assim vai. Mas naquela época, eu era roqueiro, gostava do Raul pra caramba. Eu tinha 2 sócios, e os caras falaram assim, vamos fazer Tim Maia e Sandra de Sá na Rosas de Ouro. Aí o outro falou, vamos fazer Fagner no Ibirapuera. Eu falei, não, nós vamos fazer Raul, cara. Eu era, a parte maior era minha. Tem uma coisa que é curiosa, que é anterior até a geração do Casa. Se você conversar com jogadores de futebol e com músicos, boa parte dos jogadores de futebol queriam ser músicos. E boa parte dos músicos queriam ser jogadores de futebol. Pô, tinha um casamento legal. Uma guitarra top em casa. Eu fiz 2 anos de conservatório, só que eu errei na Itália. Nos primeiros 2 anos eu fui no violão clássico. Pô, ficou complicado. Eu era muito tímido. Tinha que ter uma apresentação no final do ano. Eu ensaiei. No final do ano eu não apresentei. Eu fiquei com vergonha de fazer. Então, assim, meu sonho era fazer parte de uma banda de rock.
ser um guitarrista de rock and roll, tanto que eu tenho vários amigos, Carline, Pepeu, são meus amigos, e assim, eu já me acostumei com a falta de dom que eu tenho. Mas eu vou te falar, eu fiquei muito feliz quando eu vi a primeira vez na transmissão da Rede Globo o seu anelzão de caveira ao vivo. Eu falei, meu, isso já é rock and roll suficiente para quebrar um monte de paradigmas. Revolucionário. Ó, já que você falou aí de falta de dom, então vocês dois são notoriedades, cada um na área que vocês optaram por seguir, propaganda e futebol. Mas claro que não dá para agradar todo mundo, né? Então, como é que vocês convivem com as críticas, como por exemplo, com o Mário Sérgio Conte aí, Mário Sérgio Conte Sérgio Conte na Folha, nesse final de semana, a repercussão da sua história do Neymar, por exemplo, como é que vocês convivem com esse tipo de coisa? Antes do Washington, a minha condição em relação ao eu não recebi uma crítica, eu recebi uma agressão. Sim, certo? Que é a mesma coisa do Washington. Foi a mesma coisa do Washington. Assim, então, eu não trabalho com redes sociais, eu não vejo redes sociais. Meus filhos, eu tenho, mas meus filhos que cuidam. E eles me procuram, pai, essa pessoa falou isso aqui. Foi legal? Não foi? Eu não vejo nem elogio e nem crítica. Porque eu vivo a minha vida tranquilamente. Eu tô em paz, cara. O maior problema que eu tive na minha vida... Você tá maduro. O maior problema que eu tive na minha vida foi dependência de droga, cara. Demorou muitos anos para eu sair e para eu me organizar como eu estou hoje. Eu vivo uma vida feliz hoje. Para que eu vou ouvir alguém que fez uma crítica minha? E para que eu vou ouvir um grande elogio também para atrapalhar a minha cabeça? Eu não quero nem ficar feliz demais com um elogio, nem ficar triste demais com uma crítica. Eu vivo a minha vida. Não vai mudar em nada. Na Itália vai fanculo. É isso aí. Porque foi pesada essa recente. Olha, eu tenho uma coisa... Eu fiquei meio espantado com isso, mas eu tenho um ponto incomum com... A vida tem sido muito generosa comigo. Normalmente eu só recebo elogios e, ciclicamente, alguma crítica. Eu tenho um ponto incomum com algumas pessoas que eventualmente possam ser agressivas comigo, que é muito simples. O meu ponto em comum é que, enquanto eles se preocupam comigo, eu também me preocupo comigo. Então... O foco é o mesmo. O foco é o mesmo. Esse caso, por exemplo, me perguntaram se eu queria responder, eu falei que não. E pronto, morreu ali. Beijinho no ombro. Não, eu falei que não pelo seguinte, talvez eu saiba o que eu não fiz que deve ter deixado esse rapaz tão bravo. O que eu não fiz. E também tem uma coisa, se alguém tinha que não gostar, fico até feliz que tenha sido ele, não tem problema. Tá certo, muito bem. Bravíssimo. A gente, como agora mudou toda hora, agora tem a Voz do Brasil, mudou toda a nossa programação, o Rock Reclame, que era sempre das 9 às 10, agora está das 8 às 9, então vai se acostumando com a gente aí. Das 9 às 10h30, a gente vazava, eu ficava passando mal. Agora tem que ser tudo direitinho. E um assunto que a gente não pode... Por via das dúvidas, poria mais uns comerciais. Eu tocaria mais um rock. Eu sempre falei isso aqui, e eles não respeitam. Fala um programa que trata de publicidade, de comercial. Não respeitar a hora do comercial tá tudo errado. Aliás, a W Marcas tem marcas incríveis que a gente adoraria ter com a gente aqui no Rock Reclame. A gente poderia não respeitar a Voz do Brasil. Exato. Seria legal. Mas a Voz do Brasil cansou um pouco essa semana, né? Pois é, então. E aí, depois de séculos. Exatamente. E aí a gente mudou todo o horário. Infelizmente, a gente tem que acabar o programa certinho. A gente tem 8 minutos aqui. E um assunto que a gente não pode deixar de falar com o Casão, que, principalmente porque eu acho que o Casão é talvez a pessoa no Brasil que trate melhor desse assunto, que é a parte da dependência das drogas. Ele passou por um negócio muito pesado. O Casagrande e Seus Demônios, o livro dele aqui, conta histórias assim que pouquíssimas pessoas abririam o íntimo dele. E fiquei sabendo, inclusive, que, mais uma vez, além de estar o filme saindo, tem a biografia, você está fazendo um projeto super bacana para o Fantástico, que vai estrear no próximo domingo. Não, vai estrear dia 13 de maio. 13 de maio. São 5 episódios sobre dependência química, uma série mais profunda que você possa saber, já foi feito. Eu conto a minha história, conto como foi meu tratamento, as dificuldades do tratamento. Não é sobre tratamento, não é sobre a droga, é sobre a dependência química. E superação também? É uma doença, né? Claro que é uma doença. Então, a sociedade não sabe, não tem muito conhecimento sobre dependência química, porque ainda se ouve assim, vai trabalhar que você para de usar droga. Eu vou contar um detalhe para vocês. Se chegar alguém num hospital em crise de diabetes, vai 4 médicos correndo em cima dele. Se chegar um cara com overdose, deixa morrer que é vagabundo. Acontece isso no Brasil. Não é mentira minha. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, eu estou tentando fazer a minha parte. Eu faço parte de um projeto no Ceará que chama Ceará Sem Drogas.
Faz 4 anos que eu vou uma vez por mês lá e faço 2, 3 palestras em cidades diferentes, em todos os lugares sobre dependência química. E para jovens, escolas lotam de famílias, pais, e os alunos estão lá prestando muito atenção. Porque a dependência química é uma doença que ela não tem cura, gente. E ela é fatal. Ela é fatal. E alguém para dar voz a isso, Casão, você está de parabéns. Então, sensacional. Assim, ao invés de eu sofrer, olha só o que eu pensei comigo, ao invés de eu sofrer com o meu passado, que foi difícil pra cacete. E eu não minto, eu não conto mentira. Só se vicia em coisa boa. A droga é gostosa pra cacete. Por isso que se viciam na droga. Só que ela é mentirosa. Ela mente pra você, ela te dá um prazer. Eu tô falando pra dependente químico, não tô falando pra usuário, aqueles caras que conseguem controlar, que tem uma família, tem filhos, trabalho, e no sábado à noite, pô, já tá na cara. Eu tenho um olho clínico. Mas o Dalai Lama diz, você tá limpando o seu karma. Então, aí o que eu pensei comigo, cara, primeiro que eu abri no livro, depois eu abri no programa do Serginho Groisman. Então o Brasil todo sabe a minha história, só que eu não sabia detalhes. O livro conta algumas coisas. Essa série vai contar mais profundamente, não dessas histórias aí não, vai contar do que eu sofri, qual foi a minha dificuldade, e coisas que foram aparecendo na minha vida durante a série, que eu nem imaginei que eu fosse capaz de pensar, só que eu tinha esquecido. A sombra. Quando eu usava drogas, às vezes, muita droga, às vezes eu pensava algumas coisas lá que eu nem lembrava naquela época e nem lembrava hoje. Foi uma coisa que, de repente, fazendo toda essa série, andando em lugares que eu usava droga, veio algumas histórias, algumas coisas que eu pensei naquela época, eu nunca tinha imaginado que eu pudesse pensar, que são chocantes. E eu pensei, porra, eu vou usar isso a meu favor. Eu estou bem, eu faço tratamento até hoje, eu participo de grupos terapêuticos, inclusive de segunda a tarde toda. Hoje, também eu tenho quinta, eu vou lá, é um grupo terapêutico, e eu comecei a canalizar isso para o meu bem. E não é que eu não só ajudo, eu sou ajudado pelas pessoas. Mas é curioso, é interessante você comentar isso, o seguinte, chama a atenção como a tua memória é muito boa de um período que a droga não era frequente na tua vida. Exatamente. Quando se comenta, não, porque isso foi em 82, no dia tal, a memória está presente. Eu trabalho muito com a memória nos jogos que eu faço. Assim, é uma coisa incrível. Dificilmente eu faço escalação. Ela aparece na TV, pá, eu guardo a escalação do Palmeiras, do Corinthians e fico com aquilo lá. Só que assim, eu fui na parte crítica, eu usei muita droga pesada mesmo. Então realmente eu não lembro de coisas, nem naquela época eu lembrava. Sensacional, gente. Infelizmente o tempo estouradíssimo. Casagrande, Washington Oliveto, que programa, senhoras e senhores. Começar a agradecer muito ao Casagrande por estar aqui. A gente foi um prazer enorme estar com você por aqui. Fantástico a presença. Parabéns. Uau. Que aula, assim, eu tenho aula com o Washington Oliveto, desde que eu comecei a me envolver nessa coisa de escrever sobre publicidade, e é um prazer, toda entrevista é um prazer, mas essa foi especial ainda mais. Obrigadão, viu, Washington? Muito obrigado a vocês. 5 minutos, acho que são 3 dias, uma semana de experiência. Arthur Veríssimo, muito grato pela sua participação. Para mim foi só aprendizagem no dia de hoje, Casão, mestre absoluto, e aqui nosso ícone, Washington Oliveto. Prazer enorme. Emerson Souza, muito obrigado. Claro, estou muito feliz de estar aqui hoje, foi um programa bem especial, viu? Obrigado por fazer parte disso aqui hoje. Sensacional. Edu Plares, obrigado. Estamos quase no tempo, hein, meu? Estamos bem, falta 1 minuto, então estamos agradabilíssimos. Tem mais 10 minutos. Quero agradecer. Obrigado, Washington, obrigado, Casão. Vamos agradecer a Voz do Brasil também, que acabar com o programa. Tava um papo legal. Pois é, cara. Aqui a gente está decolando, né? Vocês vão ser obrigados, a gente vai driblar a Voz do Brasil uma hora e vocês dois voltam e fazer essa dobradinha de novo. Vamos lá. Esse é o querido Rock Reclame, muito obrigado por você que participa com a gente, toda terça-feira às 8 da noite ao vivo aqui. E a gente quer agradecer muito a Lab 3 TV, que faz a nossa transmissão ao vivo no facebook.com/programa Reclame. A Jamute Áudio, James Filler, nosso querido apoiador, que ajuda a gente a fazer essa bagaça acontecer. Nosso diretor-geral, Roger Garcia, todo mundo que está com a gente aqui no estúdio, Bruno Cunha, a Dani Romano, braço direito e esquerdo e 2 pernas de Washington Oliveto, faz muita coisa acontecer também. A Cris Liqueda, que fez aniversário essa semana, Maurício Rescovitch, Andréa Martins, Guto Araque, grande Casagrande, fez aniversário dia 15 agora. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Eu sou o Carmen Novas, a gente volta semana que vem. Tchau, um abraço. Tanta coisa.
minha indicação. Lab 3, com certeza. E galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que está fazendo essa transmissão ao vivo para vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso.